Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de arte. Hoje na nossa aula vamos falar sobre o cordel. O cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. A literatura de cordel, como conhecemos hoje, teve sua origem em Portugal, com os trovadores medievais, que eram poetas que cantavam poemas. Então, esse tipo de literatura originou-se na Europa no final da Idade Média e tinha o nome de trova. As trovas podiam ser rimadas ou não. E como eu já disse, eram cantadas pelos trovadores que a declamavam acompanhados por uma viola. Era dessa maneira que se espalhavam as histórias para a população, que naquela época era em grande parte analfabeta. Com o passar do tempo, essas trovas também passaram a ser impressas na forma de folhetos, que foi na época da Renascença, que teve muitos avanços tecnológicos que permitiram a impressão em papéis, o que então possibilitou a distribuição desses textos, que até então eram apenas cantados. Essas pequenas impressões de poemas rimados que eram apresentadas penduradas em cordas, ou cordéis, como é chamado em Portugal. Então, lá em Portugal, esses folhetos ficavam expostos nas feiras pendurados em cordas, como roupas no varal. Daí a origem do nome, literatura de cordel. Essa forma de poesia e arte chegou ao Brasil, no Nordeste brasileiro, para ser mais específica, junto com os colonizadores europeus no século XVIII, com os chamados repentistas. Mas, professor, o que eram os repentistas? Eram cantadores que improvisavam canções com letras rimadas. Então, aqui no Brasil, não tinha folheto impresso. Eram versos cantados, improvisados na hora. Então, esses versos eram conhecidos como de repente. Por isso que as pessoas que cantavam esses versos ficavam conhecidos como repentistas. Por que isso acontecia aqui no Brasil? Porque a maioria da população brasileira era analfabeta. Já os cordéis impressos surgiram no Brasil apenas no final do século XIX. E, para que seus versos fossem comercializados, os cordelistas passaram a imprimir e ilustrar várias cópias de seus folhetos com técnica da xilogravura, que a gente já conheceu na nossa aula de arte, né? Então, como no século XIX a literatura de cordel no Brasil adquiriu mais força, mais especificamente nos anos entre 1930 e 1960, muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacaram João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. E não podemos deixar de falar de Leandro Gomes de Barros, que foi um poeta popular brasileiro, o primeiro brasileiro a escrever cordéis e também o mais importante cordelista do Brasil. Seus folhetos se espalharam pelo Nordeste do país e muitos deles ultrapassaram a casa dos milhões de exemplares vendidos.
Seus cordéis também ficaram muito populares graças ao Ariano Suassuna, que popularizou em todo o Brasil as histórias de Leandro Gomes de Barros em sua peça Alto da Compadecida, que contava com os cordéis O Testamento do Cachorro e O Cavalo que Defecava Dinheiro, do Leandro Gomes de Barros. Em 1918, o Leandro foi preso por criticar nos seus versos de O Punhal e a Palmatória algumas autoridades políticas da época. Na cadeia, o poeta morreu. Há quem diga que foi de tristeza. Vamos então conhecer agora alguns cordéis? O acordo dos bichos e do agricultor, pelo direito à obra do Criador. Era uma vez ali bem do lado, um reino bonito chamado Cerrado, coberto de arbustos, veredas e flores, habitado por bichos de todas as cores, tatus e lagartos, macacos, roedores, peixes e aves multicolores. E muitas abelhas de infinito matiz, voando e dançando qual colibris, sozinhos ou em bando, de noite ou de dia, vivendo felizes em harmonia, tal como os imaginou o Criador, no jardim primeiro, onde tudo começou. Até que um bicho desengonçado, em nome de ter o seu próprio roçado, para os seus e aos outros dar de comer, andou espalhando seus domínios por vales e serras e escarpas em declínio, nas margens dos rios à sua mercê. Os bichos assustados, maiores em número, sabiam que em guerra poderiam perder. Sem armas de fogo ou tecnologia, tinham, portanto, menor poder. E sábios que são, traçaram um plano de ir em assembleia tratar com o humano e regras de convivência estabelecer. Fizeram ofício, carimbaram a missiva e juntos partiram em comitiva para o bípede vizinho a reunião convocar. O gavião, que é rápido e tem olho apurado, voou na frente rumo ao sobrado e pôs-se de guarda a vigiar. Pelos ares mandava o seu recado. O homem voltou e guardou o arado depois de um dia inteiro a trabalhar. Pra que conversa? Vamos atacar! No ato lhe respondeu a coruja diplomática, que por muito viver adquirira a prática de expor um problema e argumentar. Gavião, tenha calma, vamos dialogar. Tocaram a sineta, chamaram o humano, que saiu assustado, coberto de pano, sem pelagem ou penas no corpo a forrar. Vizinho, meu caro, grande desfeita. Bem sei que depende da tua colheita, mas nós também precisamos comer. Entendo, né, comadre coruja bonequeira, mas cada um sobrevive à sua maneira, né? E se não plantar, como é que eu vou colher? Já saímos da caverna, exploramos os mares e no universo infinito montamos altares, de onde a menor formiga se pode observar. Somos muitos mais vulneráveis. Nos faltam as garras, presas afiadas, estruturas aladas que são armas de bicho para guerrear. Assim, compensamos as nossas fraquezas, com artefatos que criamos para nossa defesa e técnicas modernas para nos alimentar. Bilhões somos 7 e 9 em breve. Barrar nosso futuro, quem é que se atreve? Também precisamos comer e morar. Aquela encrenca durou tanto tempo que ninguém aguentava mais tanto argumento e a onça pintada resolveu apelar. Senhores, pra que tanta intransigência? Humanos e bichos, tenham paciência. Cheguemos a um acordo de convivência. E o novo encontro marcaram no mato, com propostas distintas de cada lado, para o belo cerrado em paz ocupar. O rio é sagrado e em suas margens não se mexe. Sem ele, nenhuma vida acontece. Falou o imponente lobo-guará. O homem concordou, pois não se discute. E nas cabeças mais duras, a verdade se incute. Sem água, não há quem consiga plantar. A beira da encosta e os topos dos morros serão protegidos da enxada e do fogo para sempre e sempre, sem apelação.
E outros palpites surgiram na cena, e dias se passaram, mas valeu a pena, pois dali surgiu uma nova Constituição, que diz onde se planta e onde se conserva, que estabelece o tamanho de cada reserva, e as áreas de permanente preservação. Não é perfeita, mas é democrática, e pode também ser corrigida com a prática nos âmbitos legais de contestação. E homens e bichos suspenderam a contenda e voltaram para casa, para a toca ou para a tenda, viver suas vidas, que é difícil missão. Conviver é complicado, não há quem desdiga, mas uma boa conversa impede uma briga. Concluiu das alturas o nobre gavião, e do céu o Criador que tudo observa pensou: Tem dias que a vaidade do homem me enerva. E chego a me arrepender da minha invenção. Mas em horas assim, em que a razão prevalece, confirmo que o homem uma chance merece, e o destino eu deixo em sua própria mão. Afinal, dê a ele o livre-arbítrio, cabe a ele encontrar o santo equilíbrio e assim evitar a própria extinção. E o sol se pôs em um espetáculo vermelho, e a lua nasceu tal qual um espelho, sobre homens, plantas e bichos, sem distinção. O cordel tem como principal característica a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função é de informar ao mesmo tempo que diverte os leitores. Oposta à literatura tradicional impressa nos livros, a literatura de cordel é uma tradição literária regional. Entre as principais características, então, estão o texto, que é escrito com métrica fixa e rimas que fazem a musicalidade dos versos. É de grande importância para o folclore, já que os cordéis tratam dos costumes locais, fortalecendo as identidades regionais. É muito conhecida por suas xilogravuras, que ilustram as páginas dos poemas. Possui linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem informal. Tem o uso do humor, ironia e sarcasmo. E também possui diversos temas, como o folclore brasileiro, temas religiosos, políticos, episódios históricos e a realidade social. A literatura de cordel, portanto, é considerada um gênero literário, geralmente feito em versos, que incorpora uma linguagem em temas populares. Além disso, essa manifestação recorre a outros meios de divulgação e, em alguns casos, os próprios autores são os divulgadores de seus poemas. Agora vamos para as atividades. Agora vocês irão pegar 2 folhas sulfites, dobrá-las ao meio e desenvolver um poema em cordel. Faça uma capa e coloque o título. Não se esqueça de que o seu poema deve ter rimas e ilustrações. Liberte a sua criatividade e imaginação. Não se esqueça de colocar a data e o seu nome. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção, não se esqueça de mandar a foto.